A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Um prazer imenso, meu querido, mais uma vez, nós estarmos juntos na gravação de mais um vídeo. Mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente desde já a tua vida. E nesse dia, mais uma vez, nós seremos impactados pelo poder da palavra de Deus. Isaías disse, Deus disse pela boca do profeta Isaías que a sua palavra será assim, não voltará para ele vazia, mas se apraz para aquilo que ele a enviou. Deus fala com Jeremias, e com Jeremias Deus fala, e Jeremias diz que vê uma vara de amendoeira, e Deus diz: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O salmista disse um dia: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecar contra ti. O salmista também tornou a dizer: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, disse um dia: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. A palavra de Deus, eu sempre digo, é bússola que nos guia, que nos orienta, é alimento para a nossa alma, é sustento para a nossa alma. A palavra de Deus. Deus não nos deixou perdido, mas nos orienta ainda através da sua bendita e preciosa palavra. Por isso, aqui no canal Palavras Vivas, este é o nosso conteúdo principal, com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita fé em Deus e muita convicção naquilo que nós falamos aqui. Nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, esse dia, vai te impactar poderosamente através da sua bendita e preciosa palavra. Pois bem, minha irmã, meu irmão, vamos lá, vamos meditar junto no que diz a Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos nos alimentar neste dia a nossa alma e vamos mais uma vez aqui agregarmos o conhecimento para o nosso interior, para o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha irmã? Vamos lá. Então eu quero que você abra juntamente comigo a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos fazer leitura de apenas alguns versículos aqui, mas nós vamos falar de todo o contexto no que o capítulo 8 diz aqui, tá bom? Nós vamos aqui tomar como base apenas alguns versículos, tá? Que é o versículo 12 e versículo 13 do livro do Atos dos Apóstolos. Livro do Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas. Lucas escreve dois livros da Bíblia, né? Um é o livro de Atos dos Apóstolos, que é considerado o livro histórico do Novo Testamento. E Lucas também escreve o Evangelho segundo escreveu Lucas, que leva o seu nome, tá bom? Ele escreve esses dois escritos, endereçado ao Teófilo, tá? E Lucas aqui escreve e descreve que é uma continuação do ministério de Jesus Cristo. Cristo foi assunto ao céu, mas o mesmo Cristo continua entre nós através da pessoa do seu Espírito Santo, operando sinais, manifestando poder, derrotando os reinos de Satanás, estabelecendo o reino de Cristo, salvando e libertando, tá? Lucas escreve, e no capítulo 8, aliás, nós vamos fazer menção aqui, versículo de número 12, versículo de número 13, depois nós vamos ver o contexto do que o livro aqui está dizendo, tá bom? Vamos alimentando aí a nossa alma, e Deus pode tocar a tua alma nesse dia profundamente aí onde você está, e você receber o poder de Deus como os discípulos receberam no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver então os dois versículos? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12 e o 13 diz assim: mas como cresce em Filipe, que despregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estavam todos atônitos. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. O Evangelho em Samaria. Pegando o contexto, logo o texto aqui, né? O tema do texto do capítulo 8 é o Evangelho em Samaria, tá? Eu não sei porque eles demoraram tantos discípulos, depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus. Eu não sei porque eles demoraram tanto para compreender o que Jesus lhes tinha ensinado. Jesus, por diversas vezes, ensinou, deixou bem explícito o seu ensinamento de que o Evangelho deveria ser
ser pregado em todas as partes do mundo. Você vai ver que os evangelistas relataram, antes de Atos dos Apóstolos já, eles relataram o ensinamento de Jesus, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por diversas vezes os evangelistas escreveram, Jesus enviando eles a pregar o evangelho a outras pessoas, a outros povos. Mas eu não sei porquê, e não compreendo porque depois que Jesus foi assunto aos céus, eles demoraram para compreender, ou digamos assim, na nossa linguagem de hoje, demorou para cair a ficha do que eles realmente deveriam fazer após ter recebido a plenitude do Espírito Santo no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu entendo o porquê eles demoraram para compreender que eles não deveriam ficar em Jerusalém, mas que eles deveriam receber a plenitude, receber o poder e sair de dentro de Jerusalém e ir para outras nações para pregar o Evangelho. Eles demoraram um tanto tempo para compreender isso. Foi necessário Deus usar alguém que não tinha sido ainda chamado, posteriormente seria chamado, mas que ainda não tinha sido chamado. Deus usa alguém para persegui-los, para amedrontá-los, para jogá-los na prisão, até mesmo para assassiná-los, como foi o caso de Estevão. Deus usa este homem para persegui-los, e nessa perseguição a Bíblia vai dizer que eles fugiam por todas as cidades, aí eles começaram a compreender, foram obrigados a compreender o plano de salvação para outras nações. E conforme essa perseguição tremenda deste homem que tinha autoridade, que tinha a capacidade de pegar os cristãos, de prendê-los, de matá-los até, eles começaram a fugir. Mas, no entanto, esses homens, a partir do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, foram cheios da plenitude do Espírito Santo. E, no entanto, quando eles fugiam, já estavam fugindo cheio do poder, cheio da graça, cheio da intimidade. E quando eles estavam fugindo, quando eles corriam, quando eles passavam pelas aldeias, pelas cidades, o Espírito Santo, a plenitude de Deus que estava neles, fazia com que eles anunciassem o Evangelho por todas as cidades que eles passavam. E eles, um desses discípulos foi Filipe. E Filipe passa por Samaria. E Samaria, havia um homem chamado Simão que havia iludido aquelas pessoas daquela cidade com artes mágicas. A Bíblia não relata quais eram as artes mágicas que Simão fazia ali para iludir o povo. Além de iludir, ele iludia com a arte mágica, ainda dizia que era um grande homem, um grande cidadão, e todos respeitavam ele, desde o pequeno até o maior, respeitava aquele homem pelas suas artes mágicas que ele realizava naquela cidade, na cidade de Samaria. E quando Filipe foge de Saulo de Tarso, ele se depara com Samaria e começa, cheio do poder de Deus, pregar em Samaria a mensagem do Evangelho que liberta, que cura. Filipe começa a pregar e pessoas começam a ser libertas dos demônios. Os paralíticos começam a andar, aqueles que estavam cegos começam a ter visão, os leprosos começaram a ser purificados através da pregação da palavra de Deus pregada por Filipe em Samaria. E quando todos viram aqueles grandes sinais, até o próprio Simão, aquele que fazia arte mágica, também acreditou na pregação do Evangelho pregado por Filipe. E deixa eu dizer uma coisa aqui, abrir um parênteses aqui, para que você entenda o poder do Evangelho. O poder da pregação da palavra, veja no texto, superou a arte mágica, superou o poder da magia que Filipe realizava naquela cidade. Todos creram, todos acreditaram, até o próprio mágico, até o próprio mago que fazia magia começou a crer e também acreditou, também foi batizado nas águas. Ou seja, o poder do Evangelho supera toda e qualquer arte mágica. O poder do Evangelho supera, é acima de todo o poder. Ele tem o poder no íntimo da alma do homem e salvá-lo, levá-lo ao batismo, como aqui aconteceu. Filipe pregava e todos em Samaria começaram a crer.
Todos acreditaram na pregação do Evangelho, que Jesus veio, salvou o mundo, ressuscitou ao terceiro dia. Todos creram que havia necessidade de um batismo nas águas. Todos se batizaram, todos creram. Todos estavam cheios de alegria na sua alma, através da pregação do evangelista Filipe. E o texto que nós lemos fala exatamente isso. Mas como cresce em Filipe, que despregava acerca do reino de Deus e de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. O poder do evangelho superou aquele poder da magia, e todos foram salvos dentro de Samaria. E havia alegria, havia regozijo, todos estavam atônitos pelo que Filipe realizara. Ou seja, Jesus foi ao céu, mas a continuar aqui com Filipe, com todos os discípulos, realizando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas que Filipe, que todos realizavam, que o mesmo Jesus realizava, todos ainda realizavam pelo poder da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero que você pare um ponto aqui e observe esse texto comigo aqui, que não bastava apenas ser salvo, que não bastava ter apenas a alegria da salvação, não bastava somente isso, e ainda não basta somente isso. Deus tem algo específico, não quer só salvar o homem, mas Deus tem algo específico com cada um de nós que acreditamos na pregação do Evangelho. Não bastou somente a salvação por intermédio da pregação de Filipe. Veja então o que vai dizer o texto, o que diz o texto. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, versículo 14, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ou seja, eles ouviram dizer que grande salvação, que grandes coisas estavam acontecendo em Samaria por intermédio do evangelista Filipe. Eles ouviram dizer que todos em Samaria foram salvos, acreditaram em Jesus, receberam Jesus pela salvação, foram curados. Os demônios que estavam em Samaria tiveram que bater em retirada no nome do Senhor Jesus Cristo, porque onde o evangelho de Jesus chega a uma autoridade no reino espiritual, os demônios têm que sair mesmo, têm que ir embora. Os discípulos lá em Jerusalém ficaram sabendo desses grandes feitos em Samaria, mas eles perceberam, e aqui nós vamos perceber também, que não basta apenas salvação. Deus tem uma obra específica, tem algo a mais do que salvar você. Deus não quer apenas te salvar, Deus quer fazer de você, como Ele fez com Filipe, fazer de você um instrumento cheio do poder e da autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e para os curarem. Veja, note o texto, os apóstolos perceberam que não bastava apenas salvação. Então, quando eles viram que houve salvação, a Bíblia vai dizer no versículo 14, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra e fora salvo, enviaram para lá Pedro e João. Além de eles serem salvos, eles enviaram para lá Pedro e João com uma obra específica. Com uma obra específica, Pedro e João foram enviados para lá. Perceba, e vamos continuar lendo o versículo 15. Os quais, tendo descido, agora Pedro e João foram em Samaria, onde os samaritanos haviam sido salvos. Eles, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Há duas obras aqui do Espírito Santo. Aquela que aconteceu com eles, com a pregação de Filipe. Eles receberam o Espírito Santo, mas foi no modo de um nascer de novo. Receberam o Espírito Santo, mas não a totalidade do Espírito Santo. Então Pedro e João foram enviados para lá pelos apóstolos que estavam em Samaria, para que orassem por aqueles crentes que já haviam sido salvos, já estavam redimidos. Pedro e João foram enviados para lá para orar por eles, para que eles recebessem a totalidade
totalidade do Espírito Santo. Note aqui, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Logo, se você não acredita nisso, estará contrariando aquilo que a Bíblia diz. Pedro e João foram enviados para lá, para orar por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Deixa eu já terminar aqui. Eu acho que já deu para entender que Deus não quer apenas salvar. Deus tem uma obra específica. Deus quer salvar, mas Deus também quer encher com a plenitude do Espírito Santo. Deus quer salvar, mas também quer fazer de você um discípulo cheio do Espírito, para sair por todas as regiões pregando o Evangelho, curando os enfermos, como Felipe fez. Mas deixa eu dizer aqui e já terminar. Não podia o próprio Felipe orar por eles para que eles recebessem a totalidade do Espírito Santo? Então não haveria necessidade de enviar para lá Pedro e João. Por que Felipe não orou para que eles recebessem o Espírito Santo? Note aqui, escute o que eu vou te falar, atine os teus ouvidos. Poderia Felipe orar? E por que não orou? Porque teve a necessidade de ser enviado para lá Pedro e João, para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. Sabe o que é? É que o Espírito Santo distribui os dons a cada um como ele quer. O Espírito Santo distribui os dons a cada um como ele quer. Existe apenas um Espírito, existe apenas um Senhor, mas há variedade de dons e Deus distribui cada um conforme a necessidade. Um sabe pouco, outro sabe mais, mas não é que você não tenha um dom espiritual, não é que você não tenha uma capacidade de Deus na sua vida, você tem, mas acontece que é o seguinte: o que é de Filipe é de Filipe, e o que é de Pedro e João é de Pedro e João. São obras específicas que Deus dá para cada um. Basta apenas você compreender que Deus tem um dom especial para entregar para você, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Não existe apenas uma obra de salvação. Deus quer preencher você com a plenitude do poder, com a plenitude do Espírito Santo, para você pregar o Evangelho a toda criatura. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, meu querido, tá bom? E vamos juntos, vamos crescer juntos aqui na plataforma do YouTube. Então eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que isso é muito importante para que o YouTube te notifique de todos os vídeos que nós postarmos aqui. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, tá bom? Deus te abençoe você aí, meu amigo, minha irmã, tá bom? Que eu tenho acompanhado você no seu canal é uma bênção, nós vamos crescer junto, tá bom? E não deixe de compartilhar também, se você puder, para nos ajudar aí na divulgação da palavra de Deus, tá bom? Tamo junto, meu irmão, junto nós somos mais forte. Canal Palavras Vivas, compartilhando a palavra de Deus com você. Deus te abençoe, tá bom? No entanto, se você quiser aceitar Jesus, você que ainda não aceitou, tá bom? Se você quiser aceitar Ele neste momento, basta apenas você abrir o teu coração, levantar a tua mão, que eu vou orar por você neste momento, e você vai ver que a tua vida vai ser transformada, como diz o ditado, da água para o vinho, tá bom? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por este irmão, por esta irmã, por esse jovem, Senhor, que talvez nesse dia esteja tomando a decisão de te aceitar como único e suficiente Salvador. Eu peço ao Senhor que escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida, e que a partir de agora, a partir deste momento, este irmão, esta irmã, passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa no teu nome, Jesus. Eu aproveito para orar também no nome do Senhor Jesus Cristo. Se houver alguma pessoa enferma, eu oro na autoridade do teu nome, no poder do teu nome, que não resista nenhum mal, que não resista à depressão, à crise de ansiedade, a doença no sangue, nos ossos, no nervo. Em nome do Senhor Jesus, estou repreendendo o câncer, a AIDS, a Covid, todo mal, estou repreendendo no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, para que haja restauração, cura e libertação através desta oração. Eu creio nisso, profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tá bom, meu querido? Receba esta palavra no vosso coração, tá bom? E até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido.